Sejam bem-vindos a mais um programa Degustando Conversas. O prato de hoje foi um pedido de uma das pessoas que segue a gente nas redes sociais, inclusive se você tiver alguma sugestão, encaminha pra gente no direct, que a gente vai tentar fazer esse prato. E era um prato que fosse vegetariano, ele ainda não é vegano porque eu estou utilizando a ricota, que é o leite de vaca, então a gente não pode dizer que ele é vegano assim também como o creme de leite e o parmesão também, obviamente. Mas é um prato que ele é vegetariano, não estou usando nenhuma proteína, e aí necessariamente vocês vão ver, e o recheio é bem simples, apesar dele ser um pouco demorado por conta do preparo em si. Mas na prática ele é bem simples de ser feito. Eu tenho o meu cannelloni, na verdade essa massa que é um tubinho, né? Que você tem. Na Itália a gente geralmente utiliza outro tipo de massa, ela é metade dessa, tá? Ele tem um nomezinho bem específico, é a região da Lombardia. E a gente aqui no Brasil tem mais a prática do cannelloni, que é essa massa mais cheia, que geralmente se faz muito com ricota ou também pode ser um recheio de carne moída. Recheio muito simples de você fazer um prato que fica bem. Você vai fazer a cama de tomate, né, de pomodoro, e você vai rechear com aquilo que você quer. Eu vou rechear com ricota, com creme de ricota, com espinafre, e vou também usar a sálvia e o resto também das coisas, dos ingredientes que eu vou usar, o creme de leite fresco. Mas eu não queria falar especificamente para vocês de uma coisa, que é a passata. Por que eu estou usando a passata? Que é o molho de tomate, tá? Que é a passata rústica. Qual é a diferença da passata daquele outro que eu tinha usado no último programa, ou no penúltimo programa? Acho que no último programa foi um galeto. Eu usei a manteiga com tomilho, não usei creme de tomate, molho de tomate. Por que a passata e não o tomate pelato? O tomate pelato, ele tem o próprio tomate em si. Então você vai ter, ele é muito poroso, tem muita massa. A passata, ela é passada várias vezes na peneira, então ela é bem mais fino. Como eu não quero que fique essa coisa muito espesso, eu vou usar a passata ao invés de tomate pelato, mas são realidades distintas e diferentes. Tem alguns ingredientes que modificam entre um e o outro, mas na prática tem a mesma base. E quanto mais você procurar que ela tenha menos sódio, melhor. Obviamente, se você puder fazer uma em casa, é bem melhor do que você comprar ela de supermercado. Da mesma forma também que eu nunca uso creme de leite de caixinha, eu sempre uso creme de leite fresco. Dá um trabalho, já me perguntaram até como é que pode fazer em casa, mas dá um certo trabalho para fazer o creme de leite fresco. Eu sou sincero, eu não tenho muita paciência para fazer não. Eu prefiro comprar pronto, porque geralmente a gente consegue comprar, depende de cada cidade, cada local, mas a gente consegue comprar ele bem melhor do que o de caixinha para você fazer isso. Tá aqui os ingredientes, eu agora vou começar a preparar aqui para que a gente leve para o forno, gratine, e aí a gente possa servir hoje o meu cannelloni com ricota, espinafre e sálvia, para que a gente tenha esse prato finalmente e possa provar o primeiro prato que a gente está fazendo aqui, vegetariano, no Degustando Conversa. Eu agora vou refogar o espinafre, só um fiozinho de azeite. Tem uma coisa que é interessante sobre o espinafre. O espinafre, ele acumula muita água. E o que é que acontece? Geralmente você bota a perder qualquer molho. Se você pegar o espinafre, botar ele para refogar, ele vai murchar, obviamente. Quando ele murcha, ele absorve muita água. E aí você tem que enxugar literalmente. Você tem que secar as folhas. E aí para depois você fazer qualquer molho que você venha fazer. Eu já falei sobre o espinafre em outro programa, que eu tinha usado o molho de espinafre para fazer. Então a gente enxugou bem as folhas. Então tá aqui o fogo. Deixar aqui aquecer. Bota a mão um pouco só para saber. E mais uma vez, eu não gosto muito de espátula, eu prefiro essa pinça do que a espátula. Eu vou pegar aqui o espinafre. Veja, o espinafre tá só as folhas, tá, gente? Eu não tô pegando o talo, porque realmente é pior ainda, porque ele tem mais água ainda. Então, ó, veja que aqui eu só vou tirar as folhas, tá? E não vou usar o talo. E vou deixar ele murchar mesmo, tá? Vou usar aqui um maço mesmo de espinafre, que é pra gente poder aproveitar bem aqui. Veja que o efeito aqui do espinafre, a gente vai colocando, ele vai murchando literalmente, como eu falei para vocês. E depois eu vou literalmente enxugar o espinafre. Aqui murchou, é o ponto. Vou parar, desligar, tá? Eu vou picar agora. Pegar aqui a faca assassina, puxar ela aqui, ela é um perigo. Vou deixar só esfriar um pouco para secar, tá?
Agora eu vou trazer aqui o alface. O alface não, o espinafre, não alface. O espinafre aqui para a bancada. Vou fazer aquele processo que eu disse para vocês. Vou enxugar ele, tá? Para que tire o excesso de líquido. Você perceber, chega e escorre aqui, ó. Quando eu aperto aqui, ó, você vai ver que escorre bastante líquido. Esse líquido não me interessa, tá? Esse líquido não interessa para o que eu vou fazer. Até porque eu já vou usar o creme de leite para fazer isso. Então, eu tenho que escorrer bem para retirar esse excesso de água que fica no meu espinafre. Quando eu tiro esse excesso de água, eu aí vou fazer aquilo que é o óbvio, que é triturar aqui em pedaços pequenos. Lembrando que tem o seguinte, né? A gente tem que separar, por exemplo, corte de faca. A gente tem que separar a faca que usa para o fogo, no churrasco, por exemplo, por isso que geralmente se utiliza um tipo de faca específica, para outras facas que a gente não usa cortando. O fogo faz queimar o fio, faz fazer com que o fio da faca não fique tão bom de corte, tá? Tô picando bem aqui. Quanto mais picar, melhor, para não ficar tão sentido na mistura dos meus ingredientes, o espinafre tão em evidência. Pode-se fazer com outra folha que você queira? Pode-se. Tá? Não tem nenhum mistério. É questão de escolha. Eu prefiro o espinafre porque eu acho que dá um sabor melhor para esse tipo de mistura com ricota. Mas eu já disse, a gente já fez um prato, inclusive, que eu usei agrião. Aquele mesclun, a gente já usou com rúcula. Então vai usando cada coisa com o que você queira, mas gastronomia primeiro. Gastronomia é o que você quer comer. Esse é o ponto principal. Tinha gente aqui que diz que gosta de comer, por exemplo, nesse miojo. Nada contra, muito menos a favor. Mas é uma questão de escolha. Eu, às vezes, gosto de comer um espaguete, uma massa com sardinha. Não vejo nada demais. Vou dizer outro ingrediente, porque é tudo demais. Mas, enfim, tudo é uma questão de opção. Eu tô aqui só triturando mais para ficar bem trituradozinho, tá, gente? Então, o espinafre feito, vou só tirar aqui, ó. Tá bem picotado. Vou pegar aqui a minha ricota. Vou quebrar aqui em duas. Vou agora aqui cortar em pedaços pequenos. Apesar da ricota ser um queijo que ele não tem muita resistência para quando você for mexer, mas de todo jeito, se eu posso cortar em pedaços pequenos, eu não vejo problema nenhum em fazer isso. Tá? Isso aqui é uma ricota fresca, como a gente diz. Tá bem mais líquido, então fica bem mais fácil a gente poder fazer o corte dela. Vou colocar aqui a ricota. Eu vou colocar todos os ingredientes que eu preciso, tá? Um ovo. Tá aqui. Vou botar um pouco de parmesão também, que é o que eu preciso. E vou botar aqui o creme de leite. Aí o creme de leite eu vou regular para que ele fique mais ou menos, vai depender da textura que eu queira aqui, tá? Vou balançar aqui um pouco. Mas aí eu boto na textura que eu quero. E aí agora eu vou mexer aqui. Esse será o recheio. Depois de 20 minutos fazendo isso. Desculpa. Eu agora vou colocar o sal a gosto, tá? E botar um pouquinho de noz moscada ralada, porque dá um gosto todo diferente. Então, eu vou botar pouco sal. Eu não gosto muito de sal, não. Já gostei muito na minha vida, mas hoje eu gosto de pouco sal. E aqui vou ralar a minha noz. O cheiro da noz é bem específico. Quando a gente tá aqui, só esse ato de ralar, você já sente um cheiro bem... Cheiro não, né? Vou falar o termo correto, gastronômico, aroma, né? Então aqui fiz, ó. Vou só mexer aqui para incorporar o final, né? E aqui eu vou preencher a bisnaga. Já misturei, que já tá pronto a minha ricota, o meu molho. E agora eu vou só concluir a minha passata, como eu falei para vocês, mas não tem muita coisa para fazer. Eu vou só pegar a sálvia, que é justamente para dar o cheiro, digamos assim, um aroma todo especial. Lembrando que sálvia, ela tem uma coisa que eu gosto muito nela. Particularmente, eu assim não sou muito fã de arroz. Mas um arroz onde você pega, por exemplo, você fez o seu arroz, deixa ele lá pronto. Aí você pega aqui a sálvia, bota uma manteiga nela, deixe fritar bem, tostar bem, mistura o arroz. Fica um sabor
que é coisa do outro mundo. Dá um sabor todo especial, nem precisa fazer muita coisa nesse arroz. Só com isso aqui já fica diferente. E é o que a gente vai fazer hoje no nosso tempero. Lembrando que eu estou fugindo um pouco do manjericão. Que tradicionalmente, se eu fosse fazer qualquer molho de tomate, a ideia é que você combinasse com manjericão ou com basílico, que é o manjericão que a gente diz que é o manjericão italiano. Vou descascando aqui meu alho. Tirando essas pontinhas aqui, que você aparta a amarga do alho, tá? De novo, fazendo o mesmo processo. A melhor forma de descascar alho que eu acho é essa. Você amassa o alho e a casca sai. Sem nenhuma dificuldade. Não precisa ter aquela preocupação de você estar tirando, não, tá? Só afastando aqui. Cortando mais um pedacinho novo. Botar aqui meu azeite, tá? Vou ligar aqui meu fogo. Vou deixar primeiro o azeite aquecer. Vou usar aqui a minha espátula. A gente chama pão duro, tá? Mas é espátula pão duro. Aqui meu alho. Para saborizar. Lembrando que o alho tem um problema. Você não pode deixar o alho fritar. Se o alho frita, ele fica indigesto, horrível. Então, geralmente, inclusive, alguns molhos, quando a gente utiliza alho que ele passa do ponto, a gente tira o alho da frigideira, tá? Não é esse caso que é um molho líquido. Então, eu vou colocar aqui, vou deixar ele absorver. E aqui eu vou pegar a minha sálvia, porque é ela que vai dar a aromatização no meu molho, tá? A passata, como eu disse para vocês, eu peguei uma passata pronta, uma passata italiana, que ela vai ser a cama do meu cannelloni, recheio nele, cama por cima de novo, até o cima, boto o parmesão, 18 minutos no forno e aí só comer. Mas primeiro eu vou deixar aqui, eu ia fazer um crime aqui, tem uma professora minha, Fátima, é de uma pessoa, professora de gastronomia, eu fiz um dos cursos com ela, e aí eu tinha mania de deixar a espátula dentro do prato. E ela ficava pé da vida, reclamando que não podia e tal. Ela tem razão. Eu vou tirar aqui, só porque eu vou tirar as folhazinhas aqui de sálvia. Várias. Porque é 500 ml de passata. Então tem que ter muita folha para ele sobressair no cheiro, né? No aroma. Então, eu tô tirando aqui várias. Vou depenar a minha plantinha, mas ela é para isso mesmo, tá? Vou só lavar, mas vou enxugar. Nesse caso aqui não é nem porque eu tô preocupado com água, é porque a água com fritura, geralmente ela pode fazer essa queimação desnecessária. Então, ó, vou deixar absorver bem a sálvia com alho, vai aromatizar aqui, vai pegar aqui bem. Se você está sentindo que a temperatura está muito alta, você baixa o fogo, obviamente, mas você pode controlar a temperatura de qualquer coisa que você estiver fritando. Basta botar mais azeite, por isso que eu boto só um fio no início e depois boto mais um pouco, porque o próprio azeite quente, frio, vai fazer que com a temperatura ele baixe. Aqui já está no ponto, já absorveu o aroma, eu vou deixar isso aí. Fátima ia reclamar, mas posso fazer nada não. E aqui eu vou colocar a passata, tá? Aproximadamente 500 ml. Veja que eu já não tenho preocupação com alho, de fritar o alho, porque quando eu botei o líquido, ele aqui já absorveu. Eu tô misturando bem, tá? Porque isso aqui vai ser a cama do que eu vou fazer do meu cannelloni. Como a quantidade que eu tô colocando de cannelloni é muito grande, eu vou aproveitar todos os 640 ml que tem aqui, 680 na verdade, na minha passata. Vou usar completamente. Vou aproveitar o próprio recipiente com água. Misturei aqui. Ela tá um pouco líquida, tá? Eu quero que ela fique mais pastosa, para não ficar para ficar uma coisa melhor. Vou aqui só acertar o sal, tá? Um pouco de sal. Vou botar nem muito. E aqui, vou deixar aqui, vou aumentar o fogo um pouquinho. Quando reduzir aqui, tá no ponto. Aí eu encho os meus canolas e aí a gente já pode botar no forno, pré-aquecido, 180 graus, esperar um pouquinho que gratine e também o cannelloni ele fique pronto para que a gente possa. Só uma observação importante.
Alguém poderia estar me fazendo a seguinte pergunta. Por que é que você escolheu o canelone duro e não o canelone com massa fresca? Eu, particularmente, em tudo que eu cozinho, eu prefiro a massa fresca e em alguns casos gosto de fazer a própria massa. Mas no caso do canelone, como você vai colocar recheio e vai colocar líquido, se a massa for fresca, a grande tendência dele é se abrir completamente. Ele se quebrar e aí você vai perder a graça do prato. O canelone vai ficar muito feio. Tá? Então a massa sendo dura, ela vai fazer com que ela consiga, a própria resistência da massa se mantenha a integridade do meu canelone. Vou tirar aqui, ó. A massa já está aqui, o molho já está aqui pronto. Vou tirar minha faca assassina. Enxertar E agora eu vou, o molho já está aqui pronto. Vou fazer aqui a cama, tá? Se você quiser tirar as folhas da sal, você pode tirar. Se não, pode deixar com folha e tudo. Fica até mais charmoso para se comer. Charmoso não, né? Mas fica bom. O sabor incorpora. Então vou colocar aqui. E agora eu vou encher aqui meu saquinho com o meu molho. Rechear o meu canelone. Tem uma pessoa aqui, sabe? Que fica aqui nos bastidores só falando. Era para mexer com garfo. Era para enxertar. Mas depois de rechear, enfim. Já foi. Canelone recheado. Agora é o momento de botar o resto do molho completamente em cima. Tá? Eu vou aqui encher bem. E aqui eu vou usar o queijo parmesão, o resto do queijo parmesão, para gratinar. Entendeu? Pronto, aí já foi. Eu não vou usar na air fry não, eu vou usar aqui o forno. Tem que deixar pré-aquecendo, 180 graus, 5 minutinhos, para depois a gente colocar para ficar no ponto. Pronto, só esperar um pouquinho agora. Então agora, ó, eu vou colocar aqui papel alumínio. Tamanho aqui razoável. Vou fechar, já aqueci o forno, pré-aqueci o forno. Agora eu vou colocar aqui o papel alumínio. Lembrando que a parte que reflete é para dentro e essa outra parte é para fora. Vou colocar aqui, ó. Vou deixar aqui 20 minutos com papel alumínio. Depois disso eu tiro o papel alumínio e deixo mais 15 minutos, que é o ponto que ele gratina e fica totalmente no ponto para a gente poder provar o prato de hoje. Calor aqui insuportável. Aqui é só para tirar o papel alumínio, tá, gente? Veja aqui que agora eu vou só tirar para gratinar. Veja que ele está todo gratinado já em cima. O molho está aqui no ponto. Vou deixar só assentar um pouco, esfriar, para poder empratar. Mas está aqui pronto o nosso canelone recheado com ricota, espinafre e também um molho de tomate passata com sálvia. Segurar. Depois que eu tirei do forno, né, agora eu vou empratar. Primeiro eu vou fazer aqui a minha cama. Dá mais um pouquinho de molho. Aqui eu vou com todo cuidado aqui tirar o canelone.